Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus costumava falar por parábolas. E ele falava por parábolas para que nem todos compreendessem. Ele mesmo disse isso. E aqueles que se interessavam, então, essas pessoas vinham à parte e ele explicava o que ele queria dizer nas parábolas. E ele contou a parábola do bom samaritano e diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, então ele contou uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o intérprete da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Os ensinamentos de Jesus, como eu acabei de dizer, eram através de parábolas, que são histórias para tornar o entendimento mais fácil. Geralmente, as parábolas contadas por Jesus representavam acontecimentos do cotidiano das pessoas. Parábola significa comparação no grego. Jesus disse essa parábola porque um intérprete ou doutor da lei perguntou a ele o que fazer para ganhar a vida eterna. Esse doutor da lei, também chamado de advogado, conhecia muito bem a lei e ele queria testar os conhecimentos de Jesus. A motivação dele foi a inveja por causa do que Jesus dissera nos versículos anteriores a essa parábola, quando ele se referia aos 70 homens que ele enviara e que voltaram alegres contando as maravilhas que fizeram em nome de Jesus. Ele disse: Graças te dou, ó Pai, dos céus e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e aos instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus disse isso. Em Lucas 10, 25, aí diz que esse homem se aproximou com o intuito de pôr Jesus à prova. O doutor da lei deu a resposta com base no que está escrito na própria lei. Ele resumiu o que está escrito lá em Levítico e em Deuteronômio. Ele disse: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Em Lucas 27, Jesus respondeu a mesma coisa: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse: Faze isso e viverás, ele quis dizer que a vida consiste na execução contínua de atos de amor. E essa resposta de Jesus levou o homem a fazer a segunda pergunta: Quem é o meu próximo? Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar quem é o seu próximo?
Para explicar quem é o nosso próximo, Jesus conta essa história que é uma ilustração da verdadeira lei do amor. Jesus começou dizendo que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse é o caminho inverso daquele do capítulo anterior, que era alguém que subia. Jerusalém, espiritualmente, é a cidade do rei. A estrada para Jerusalém sobe. Quem sai de Jerusalém, desce. A estrada para Jericó é uma descida. A cidade de Jerusalém está situada no cimo de uma cordilheira central de montanhas a oeste da Palestina. E ela está a 800 metros acima do nível do mar. E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar, na região do Mar Morto. Por essa razão, numa pequena distância de menos de 30 quilômetros, há um desnível de mais de 1.100 metros. É um caminho íngreme e cheio de desfiladeiros, um caminho muito perigoso. O mais interessante é que o herói dessa história é um samaritano. No capítulo anterior, que é no capítulo 9, Jesus diz que os samaritanos não receberam a Jesus. Jesus não discrimina as pessoas e nem guarda rancor delas, porque está escrito assim, que quando se completaram os dias, Jesus quis ir a Jerusalém. Ele enviou mensageiros que entraram numa aldeia de samaritano para prepararem uma pousada para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, porque ele viajava na direção de Jerusalém. Outro dado interessante é que essa região chamada Samaria era uma região muito problemática há muitos séculos. Desde 2 Reis, diz que o rei da Síria, ele fez habitar pessoas de vários lugares em Samaria. Diz assim, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades pessoas de várias regiões. A princípio, quando passaram a habitar ali, eles não temiam ao Senhor. Os israelitas e os samaritanos, eles não se entendiam, eles não se davam por diferentes razões. Primeiro, porque os samaritanos eram pessoas vindas de diferentes raças. Os samaritanos tinham uma religião diferente da dos judeus. E os samaritanos tinham costumes diferentes dos judeus. E em João 4,9, essa rixa fica bem clara. Quando Jesus encontra uma mulher samaritana e ela diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus usa como herói dessa história um homem samaritano, o representante de uma raça desprezada, enquanto o sacerdote e o levita representavam a ortodoxia e a respeitabilidade entre os judeus. Por que Jesus usou a figura de um samaritano, um homem desprezado, como o herói dessa história? Os samaritanos não eram puros. Eles haviam se misturado com outros povos. E além disso, eles cultuavam outros deuses. Tudo isso fazia com que os judeus tivessem um desprezo profundo pelos samaritanos. Daí Jesus, em sua sabedoria, coloca um samaritano que é o único que usa de misericórdia para com o seu próximo, porque o levita, adorador da arca do Senhor, o sacerdote, a figura máxima do templo, eles não foram capazes de agir com misericórdia com aquele homem. Ele mesmo disse: quero misericórdia e não sacrifícios. Em Lucas 10:30 diz que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em mão de salteadores. E depois de tudo roubarem daquele homem e lhe causarem muitos ferimentos, foram embora, deixando-o semi-morto. Salteadores ou roubadores. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que o inimigo faz com as pessoas. Elas se tornam escravas de problemas insolúveis. Ele as maltrata a vida inteira.
falta-lhes amor, esperança, perspectiva, e o inimigo entra, ele enreda essas pessoas, prende as pessoas em vícios, em problemas financeiros sem fim, em amores confusos e conturbados, tranca os caminhos da pessoa até que a pessoa fica como semi-morta. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que andou frequentando esses lugares e invocando o nome do inimigo, e ela me disse exatamente isso, que ela se sente como uma prisão. Ela não tem vontade própria. Às vezes ela sente um impulso e faz uma coisa da qual ela se arrepende depois. É isso que o inimigo faz. E o interessante é que Jesus fala em Lucas 10:31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Lá estava um homem semi-morto. E Jesus disse que por aquele mesmo caminho que aquele homem passou, foi assaltado, estava lá quase morto, passou também um sacerdote. E vendo o homem, passou de lá. O sacerdote, diz a palavra de Deus, que ele descia, ia pelo mesmo caminho que desce. A religião não salva ninguém. E muitas vezes esse é um problema. Porque as pessoas acham que por terem uma religião, por frequentarem uma igreja, as pessoas estão verdadeiramente no caminho. Mas a religião não leva ninguém a Deus. O fato de ser religioso não garante a vida eterna. Em Lucas 10:32, Jesus diz que semelhantemente um levita, uma pessoa que servia dentro da igreja, descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Os levitas se destacaram quando se manifestaram em servir somente ao Senhor, quando o povo estava entregue à idolatria nos tempos de Moisés. Muitas das vezes, quando se fala dos levitas no Velho Testamento, a referência se aplica aos ajudantes de sacerdotes, que tinham como tarefa cuidar do tabernáculo, cuidar do templo e de seus utensílios, inclusive carregá-los durante as viagens pelo deserto. O levita também descia pelo mesmo caminho e também não teve misericórdia. Eles se preocupavam apenas com suas próprias vidas, com o seu bem-estar e com a religiosidade deles. E Jesus, e diz assim, certo samaritano, Jesus continua contando a parábola, que seguia o seu caminho, passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele. A palavra de Deus diz que o samaritano seguia o seu caminho. Não era o mesmo caminho dos dois. Não era o mesmo caminho do sacerdote, não era o mesmo caminho do levita. O caminho do samaritano era perto, mas não era o mesmo caminho. É como um lugar que tem duas portas, uma perto, uma porta ao lado da outra, uma estreita e a outra larga. E a Bíblia diz que os dois passaram de largo. O caminho deles era largo. Tem muita gente que pensa que porque é religioso está no caminho estreito e na porta estreita, mas não está. O caminho do samaritano, ao contrário, era estreito. O versículo diz que ele teve que sair do seu caminho para poder andar de largo e ajudar o samaritano. Diz apenas que de onde o samaritano estava, ele viu e se compadeceu, e diz que era perto. Por que Jesus usou o samaritano? Porque o samaritano era desprezado por todos, como Jesus. O samaritano da parábola é Jesus, irmãos. É ele quem se compadece de nós. Ele não é religioso. O samaritano quebra todas as regras do bom senso e ao aproximar-se do perigo, o samaritano é aquele que se aproxima de nós. O samaritano é aquele que não olha para nada, que quebra as regras para se aproximar de nós. E foi isso que Jesus disse. Jesus disse, o sábado não foi feito por causa
causa o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado foi feito por causa do homem. Então Jesus quebrava as regras do sábado. Quando está bem perto, não pode deixar de notar que a vítima era um desses judeus arrogantes, por quem os samaritanos nutriam um desprezo sistemático. Mas isso não o impediu de aproximar-se mais ainda. Há uma segunda questão. Geralmente nós pensamos que o sacerdote e o levita passaram de largo e faltaram com suas obrigações. Nós poderíamos pensar, poxa, mas eles deveriam ter parado, é a obrigação deles. No entanto, eles estavam seguindo a rigidez da lei, que dizia que eles ficariam ritualmente impuros se eles tocassem em um cadáver ou em um estrangeiro. O profeta e o levita seguiram rigorosamente a lei e optaram por não socorrer o moribundo. Eles devem ter pensado, esse que está aí no chão pode ser um estrangeiro e pode me contaminar, e assim vai me impedir de realizar meus rituais religiosos. E Lucas 10:34 continua: e chegando-se, o samaritano pensou nos ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou a pessoa ferida sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O óleo alivia a dor, o vinho desinfeta. Jesus é aquele que unta nossas feridas espirituais. Jesus é aquele que unta nossas feridas emocionais, que coloca óleo e cuida delas até curá-las. O bom samaritano é a figura de Jesus. Quando ele falou do bom samaritano, ele falava de si mesmo. E o vinho também significa alegria. Ele nos dá vida abundante. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, para que a alegria da festa, do casamento, não acabasse. Ele é o vinho, a alegria das nossas vidas. A hospedaria, que ele fala aqui, é a igreja. Os hospedeiros somos todos nós, seus obreiros. Somos todos aqueles que aceitamos a Jesus e que dizemos que somos seus seguidores, que somos seus discípulos. Em Lucas 10:35 diz que no dia seguinte, aquele homem tirou 2 denários, o samaritano, e entregou ao hospedeiro dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários eram o salário de 2 dias de trabalho. Nós estamos vivendo hoje os acréscimos. O eu é enfático, ele diz: eu, e não o homem ferido, vai pagar a você. Ele diz: pagar-te-ei. Por isso, Jesus disse que não fizéssemos algo a alguém que possa nos recompensar, porque quem vai recompensar aquilo que você faz por alguém é Ele. Ele disse para a gente juntar tesouro no céu. O que é juntar tesouro no céu? É cumprir os mandamentos dele e aplicar a palavra dele. Ele diz: não, para a gente não pode ser só ouvinte, tem que ser praticante. Em Lucas 10:36, qual desses 3, Jesus pergunta, te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Há 3 classes de pessoas nessa parábola: o sacerdote, o levita, ambos religiosos, e o samaritano, que é aquele que não se encaixa em nossa definição de santidade, porque não encena o teatro da religiosidade. Essa parábola nos mostra que uma das maiores tragédias do preconceito é que ele pode separar as pessoas da única fonte de ajuda eficaz. Aqueles 2 religiosos não pararam, porque a lei diz que se eles tocassem um morto ou tocassem um estrangeiro, estariam impuros e não poderiam praticar seus atos de religião. A maioria das pessoas tem preconceito contra aqueles que não são iguais a ela, e isso as separa da fonte de ajuda
que é Jesus. Nós não podemos separar as pessoas ou dizer que aquelas pessoas são isso ou aquilo, porque elas não seguem exatamente os nossos rituais religiosos. Jesus quer alcançá-las também. Jesus quer que a gente quebre leis, quebre a nossa religiosidade, que a gente abaixe a nossa cabeça, que a gente vá até Ele ou até ela e fale de Jesus. Nós não somos santarrões que estamos acima do bem e do mal. Jesus nos mostra aqui que nós temos que ir atrás dessas pessoas, rompendo barreiras, rompendo discriminações, rompendo tudo aquilo que nos ensinam muitas vezes que nós somos melhores. Não. Jesus nos ensinou aqui que é melhor ser misericordioso do que seguir a lei à risca. E Jesus não cumpriu a risca, ao contrário. Lucas 10:37, respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele é o próximo. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus está nos falando hoje que a gente tem que ter misericórdia com pessoas que muitas vezes, irmãos, são usados pelo inimigo, estão nas mãos do inimigo. O inimigo entrou na vida dessa pessoa, destruiu a vida dessa pessoa e muitas vezes ela se levanta contra nós. Muitas vezes ela fala, ela reclama contra nós, ela trama contra nós, mas nós temos alguém que é maior do que qualquer outro. Ele nos defende. Ele impede que os planos que são levantados contra nós se cumpram. Mas por que Jesus considera o samaritano como um herói da história? Por que Jesus fez isso? Pegou um anti-herói e colocou como figura de herói nessa história. A chave para entendermos tudo está no versículo 33. E diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se. O verbo compadecer-se no grego significa vísceras, intestinos, entranhas. Algo moveu dentro dele. Algo aconteceu dentro dele, nas entranhas dele. Ele sentiu a dor e o estado miserável em que se encontrava aquela pessoa. Enquanto nós também não olharmos para o nosso próximo da mesma forma, nós vamos deixar que as pessoas da nossa família, que os nossos amigos, as pessoas do nosso local de trabalho, elas continuem afastadas de Jesus, porque nós não temos misericórdia. Isso não mexe com as nossas entranhas. O que mexe com as nossas entranhas, com as nossas vísceras, são os nossos próprios problemas. Trata-se daquele sentimento que faz com que o estômago fique embrulhado, revirado, revoltado diante do sofrimento humano. Essa compaixão é aquela que faz a gente ficar enjoado, enojado, que solta os intestinos, que dá ânsia de vômito. Mas esta é a chave para entendermos a mente de Cristo e a sua proposta de ensinamento. A justificativa que encontramos para os nossos atos de indiferença, para a nossa intolerância, é a nossa própria segurança. A religiosidade pode funcionar muitas vezes como um antídoto para a compaixão. O problema não é ter que escolher entre fazer o certo e o errado. O problema sério é a questão que Jesus coloca aqui, está entre escolher fazer o certo ou fazer o bem. O que é que eu e você temos escolhido? Nunca devemos perder a noção de que o certo não é mais importante do que fazer o bem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E muitas vezes na nossa religiosidade nós invertemos as coisas. Que nós possamos refletir hoje sobre o preconceito de uma forma geral, inclusive o preconceito religioso, e que nós possamos nos lembrar que Jesus tem as mãos estendidas para todos, porque Ele ama incondicionalmente a todos, e o desejo dele é que todos vivam.
Ele não quer que o ímpio morra. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Essa é a vontade de Jesus. Por isso, aquele samaritano, ao olhar para aquele homem semi-morto, ele se compadeceu, e é isso que Jesus faz. Quantos de nós aqui, o inimigo já se andou com nossas vidas? Quantos de nós aqui já tivemos problemas sérios, problema de depressão, quantos problemas? E nós estávamos semi-mortos, mas Jesus, rompendo todo e qualquer preconceito, sendo Ele Deus e nós nada, mesmo entregues nas mãos do inimigo, fazendo o que o inimigo quer muitas vezes, Ele se compadece de nós. E Ele disse: a estalagem, irmãos, é a igreja. Leva para a estalagem. Cuida dele. E o que você gastar com ele, eu pagarei. Tudo que você fizer por uma pessoa, todo bem que você fizer a alguém, para que ela se chegue a Jesus, quem vai pagar não é a pessoa, é Ele quando voltar. É Ele que vai te pagar. Por isso Ele disse: junta tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não minam, não escapam e nem roubam. É isso que Jesus está dizendo para nós. Que nós possamos fazer cair essa nossa capa de religiosidade. Que nós também possamos fazer cair esse nosso desejo apenas de fazer com que Deus resolva os nossos problemas e nós continuemos passando ao largo. As pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa família, dentro da igreja, dentro da nossa quadra, onde nós moramos, as pessoas morrendo e a gente passando ao largo, porque temos um ritual a cumprir. Jesus querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor falou em 2 denários, Senhor. Os 2000 anos já passaram, Senhor. Nós